paz de Deus, igreja, em nome do Senhor Jesus. Coisa linda, hein? A despedida do nosso querido irmão Francino, como cooperador de jovem da Náutica 3, né? Uma maravilha nesse dia 12 de julho, né? De 2026. Maravilha, igreja. Mas o que a gente tem para dizer para vocês aqui agora é uma parte que diz assim, ó: o mundo se corrompeu. Tudo foi corrompido, tudo foi acontecido e muitas coisas foram destruídas. Mas só que para toda destruição também tem uma reforma. Para toda construção destruída tem um restauramento. E foi assim que o Senhor disse para um homem chamado Oséias. Esse Oséias era filho de Berri. Eles viviam no dia de Jotão, Acás, Ezequias, rei de Judá, e também no dia de Jeroboão, filho de Joas, rei de Israel. E disse o Senhor a Oséias: olha, Oséias, vai, toma uma mulher de prostituição e filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. E foi-se, e tomou a Gomer, filha de Dibraim, e ela teve 3 filhos, né? Loruama, Loami e Jezeel. E o Senhor disse: olha, daqui a pouco eu vou visitar o sangue de Jezeel sobre a casa de Jeú e farei cessar o reino da casa de Israel. Por quê, igreja? Porque o pecado estava muito naquele tempo na terra. E hoje não está sendo diferente. A gente pode ver, por onde a gente mora, por onde a gente passa, que as coisas agora, a falta de respeito é muito grande na vida de muita gente na face dessa terra. A gente sabe que essa força que está em nós não é nossa. Sem Ele, a gente não sabe, a gente não é nada. Sem Deus, a gente não consegue deitar, não consegue levantar, não consegue nada. Ele é o sustento da nossa vida. E da onde nós estava e Ele nos resgatou, esse Deus poderoso plantou dentro de nós uma fortaleza muito grande. Uma energia muito grande que o adversário não pode com a gente. Porque nós estamos protegidos por esse Deus maravilhoso, imortal, que habita nos pináculos mais altos elevados do céu. E acreditamos, igreja, que aquele que quiser vencer, ele vai vencer. Porque ele disse: eu venci o mundo. Se ele disse que venceu o mundo, é porque nós podemos vencer também. Ele disse: se estáis comigo e eu convosco, e se vocês estão enxertados na videira verdadeira, fique sabendo que o meu Pai é o lavrador. E toda vara em mim que dá fruto, limpa, para que dê mais fruto. Ele disse assim, ó: vós, a partir de hoje, estás limpo pela minha palavra, e vai dar fruto. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. O que crer e for batizado será salvo. O que não crê, ele está na condenação, igreja. Mas cabe ao Senhor, lá na frente, ter um encontro com ele. Porque Saulo estava na condenação. Estava sendo perseguidor das coisas de Deus. Estava na condenação. Ninguém gostava dele, todo mundo fugia. Quando sabia que Saulo estava chegando, junto com aquele povo de Gamaliel, que eram os estudiosos daquele tempo, e ele era um dos moços dele. Tanto é que no dia que apedrejaram Estevão, ele estava ali segurando a capa daqueles que apedrejaram Estevão. Então, ele não reconhecia muitas coisas, mas só que o Senhor, quando apareceu para ele no caminho de Damasco, em forma de luz, falando com Saulo, Saulo ali foi convertido, igreja. Então do Senhor vem a conversão. A gente nunca pode dizer: aquele dali Deus não quer, aquele não presta. Não, igreja. Por isso que ele, quando pediu que Saulo foi até a casa de Ananias, e ele foi lá e disse: Ananias, tá vindo aí um Saulo de Tarso. Ele vai vir aqui, tu vai pôr a mão sobre ele, ele vai ser cheio do Espírito Santo. Mas só que Ananias, por tudo que já tinha passado, a gente tem até compreensão do que ele falou. Mas olha a resposta que o Senhor deu para ele. Ele disse: Senhor, esse não. Como que a gente vai dizer não? Essa obra é de Deus. Se Deus quer converter alguém, pode ser o pior pecador do mundo, o pior homem podre do mundo. O Senhor disse que ainda que esteja morto, a gente pode viver. Então, Saulo estava morto no pecado. E o Senhor apareceu para ele no caminho de Damasco. Foi aí aonde o Senhor disse para Ananias: olha, Ananias,
Como é que tu está chamando já de imundo o que eu santifiquei? Você está entendendo, igreja? Você está entendendo? Que a obra é de Deus, a obra não é nossa. Aquele ladrão também, a gente já repetiu tantas vezes isso e tem que repetir para ver se a Irmandade entende. Aquele ladrão também, ele roubava, ele destruía, ele tirava pertences das pessoas, mas só que eu entendo que alguém da família dele servia a Deus. Eu acredito. Porque naquele dia que ele foi crucificado do lado de Jesus, eu acho que ele lembrou dos cultos que tinha na casa dele, ou dos conselhos que a mãe dava, ou do pai, ou alguém da família, dava um conselho para ele. Mas só que ele era rebelde. Mas quando naquele dia que ele estava na cruz, se vocês for reparar, ele olhou para o lado, eu acho que ele disse assim, esse é Jesus. O povo está falando lá embaixo. É aquele Jesus que a minha mãe falava. E tudo isso está acontecendo com ele hoje, olha. Ou a mãe dele, ou o pai dele, alguém falava, igreja. A gente está falando isso para ver se você entende o que é a obra de Deus, sabe? Não está escrito na Bíblia, mas é essa parte que Deus dá da gente falar para você entender. E naquele dia, na cruz, ele se arrependeu. Quem sabe ele falou, Senhor, minha mãe falou de você para mim, meus parentes falou, mas eu vivi num mundo cruel, Senhor. Mas agora eu estou vendo, tu estás do meu lado e tudo que está acontecendo contigo foi anunciado. Porque tu contaste para eles e eles falavam lá em casa e eu ouvia. Quem sabe na igreja conversaram dessa maneira. E de repente ele disse, Senhor, lembra-te de mim quando estiverem no teu paraíso. Como que ele sabia que existia um paraíso? Se ele era um ladrão, que nem gostava das coisas de Deus. É sinal que em alguma casa, ou mesmo dentro da casa dele, ou a mãe ou o pai, falava de Jesus para ele. Mas ele não dava crédito. Mas naquele dia, ele deu crédito. E ele disse, Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no teu paraíso. O Senhor levantou a cabeça, eu acho que, vamos dizer assim, igreja, pela oração da mãe, né? O Senhor não disse, me serve, eu salvo tu e tua casa. Quem sabe naquele dia o Senhor olhou e falou, esse daí ouviu tanta oração, mas não deu crédito, mas eu falei para a mãe dele que eu ia fazer uma obra. E quem sabe o Senhor naquele dia disse assim, olha, ainda hoje tu estarás comigo no meu paraíso. Pronto, igreja, o Senhor deu a resposta para ele. Igreja, essa obra é de Deus, essa obra não é do homem. O homem é apenas um vaso, que hoje é levantado e amanhã ele está caído. E se ele cair, o Senhor também pode levantar. É por isso que o Senhor diz, seja um bom samaritano. Ajuda os caídos. Lembra do samaritano? O samaritano não se dava com judeus, não se dava com pessoas ali. Era uma rincha que tinha entre eles. Entendeu? Era como aquele povo também dos filisteus, né? Que ficavam atormentando os medianitas também, né? Era uma guerra que tinha entre eles. Mas só que, naquele dia, o samaritano passou e era um bom samaritano. Nem todas as pessoas que estão aí no mundo, igreja, eles são ruins. Às vezes são bem melhores e mais caridosos do que muitos que estão dentro da igreja. Porque muitos que estavam dentro da igreja, muitas vezes, receberam o bem do Senhor. O Senhor tirou do lamaçal do pecado, tirou do engano, tirou da mentira, fez uma obra, livrou da morte, livrou da cadeia, livrou da enfermidade. E hoje, Deus levantou ele na vida, a roda gigante girou, ele estava por baixo, Deus colocou ele para cima. Mas só que ele hoje não lembra de ninguém. Ele não ajuda ninguém, ele não faz nada nessa obra. Ele acha que é só ser beato, ir para a igreja e voltar, e Deus me salvou, o resto que se perca. Não, igreja. O Senhor colocou nós aqui para trabalhar. O Senhor colocou nós aqui para evangelizar. O Senhor colocou nós aqui para fazer a obra de Deus. E ele disse, digno é o trabalhador do seu salário. Bem-aventurado é você, viu, irmão, viu, irmã? Moço, moça que recita. Olha, hoje, nesse dia 12, lá na despedida do nosso querido irmão Francino, de cooperador de jovem, olha, mocidade, criança, recitaram lá, coisa linda, igreja, hein? Maravilha, hein? Os auxiliares também, muitos bem suportado com a palavra, recitaram também lá com eloquência, 2, 3 salmos, coisa linda, igreja. E é assim que tem que ser. Ensina o teu filho no bom caminho, e quando ele estiver grande, ele nunca vai se esquecer. A gente sempre fala isso para que você possa cada vez mais se dedicar para a sua família, que é a sua família que você está regendo dentro da tua casa.
aquele que você gerou, aquele que foi formado dentro do teu ventre. O pai plantou, a mãe regou e Deus deu o crescimento. Ensina teu filho mesmo, meu irmão, para que seja fruto doce ao teu paladar na tua velhice. Agora, aquele que deixa o filho de qualquer jeito, depois quando chega lá no final da vida, que já está velhinho, está cansado, aí vai colher que fruto? Fruto amargo. O filho desprezando o pai, desprezando a mãe. E é bom que os pais e a mãe dê exemplo dentro da sua própria casa para os seus filhos, porque os olhos deles são as câmeras de Deus, os ouvidos dele são os ouvidos de Deus, e ele está registrando tudo. Igreja, Deus colocou os olhos da gente para um registrar o outro, o ouvido para um escutar o outro, e a mente para a gente guardar tudo o que está vendo, porque naquele dia ele não vai ter culpado por inocente e nem inocente por culpado. E não adianta, igreja, naquele dia a misericórdia está aí, ó. A misericórdia está aí para quem quiser. É ir atrás do Senhor, se lavar no sabão do lavandeiro, trocar essa mitra aí que está salpicada aí, ó, se lavar das coisas deste mundo, e que não seja que nem a porca lavada que voltou para o lamaçal, mesmo fraco, mesmo errante, mesmo, eu não sei orar, eu não sei pregar, eu não sei, mas fica ali. É a tua chance de chegar até o fim. O importante é você chegar até o fim, limpo de todas as coisas deste mundo, e deixar esse mundo cruel para trás. Não fica lembrando do que deixou para trás, do que perdeu, ou do que te tiraram. Não faça que nem aquela mulher, olhar para trás e virar uma estátua de sal. E olha, o adversário está aí, persuadindo, derrubando muito moço, muita moça, acabando, destruindo, as coisas acontecendo, e quando pensa que não, casamentos de 2, 3 meses está se acabando. Volta a moça para casa, o moço também, destruição entre duas famílias, Santa Ceia quando vai tomar já está um turbado com o outro, ninguém pede perdão, vai tomar uma Santa Ceia indignamente. Olha, igreja, vamos pedir perdão uns aos outros, aos seus irmãos, e vamos viver nossa vida e tomar conta da nossa família e ajudar os nossos irmãos na fé, aqueles que são fracos. Vamos lá, vamos orar, vamos trabalhar, igreja. Quanto mais a gente trabalhar, mais será o nosso salário na face dessa terra. A gente pode até não receber daqueles que a gente vai lá e estende a mão, mas no dia que a enfermidade, a depressão, síndrome do pânico, uma doença chegar dentro da tua casa, pode ter certeza que Deus vai tomar um caminho na tua vida e vai dizer: vou abrir o livro das crônicas do céu agora, na vida desta mulher, na vida deste homem, e eu quero ver o que ele já fez. Lembra de Mardoqueu? Mardoqueu estava lá para ser enforcado, estava tudo certo já. Passada aquela noite, pela manhã, Mardoqueu era para ser enforcado. Amã já estava contando vitória, os seus adeptos também. E de repente, o rei, naquela noite, o Senhor tirou o sono do rei. O rei não tinha o que fazer, pediu que trouxesse um dos livros das crônicas que estava escrito de tudo o que acontecia sobre o seu reino. E abriu justo na página onde estava escrito que Mardoqueu tinha livrado o rei da mão de Bigta e Ferres, dois que queriam pôr a mão no rei para o matar. E ele ficou pensando: o que fez para esse homem? E procurou lá, não achou nada. E escutou uns passos no palácio. E de repente era Amã, o próprio homem que já tinha preparado a forca para Mardoqueu, porque Mardoqueu não se prostrava diante dele. Mardoqueu estava ali, esperando Deus tomar um caminho na vida dele. E Deus tinha tomado já o caminho. E quando vinha passando Amã, mandou que chamasse. E falou: Amã, o que é feito ao homem cuja honra o rei se agrada? E Amã disse, Amã pensou no seu coração, né? Só pode ser comigo, eu sou o braço direito do rei. Ó rei, que pegue o teu cavalo, a tua coroa, o teu manto, e que pegue um dos maiores arautos que tiver no teu reinado, e que puxe o teu cavalo pelas estradas e pelas ruas da cidade, e grite em alta voz: este é o homem cuja honra o rei se agrada. Então o rei olhou para ele e disse: Amã, não deixe que caia nenhuma das tuas palavras por terra. Vai lá e faça tudo isso para com o judeu Mardoqueu. Ô igreja, no último minuto Deus aparece na nossa vida. É a gente acreditar. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e das coisas que a gente não vê. Muitas vezes você não está vendo saída,
e o adversário está lutando para que você possa desistir, para que você fique dizendo que Deus não está na tua vida. Tudo tem luta, tudo tem prova, até para passar de ano na escola, igreja. Estuda o ano todo e no final do ano ainda tem uma prova para passar. Então isso é como nós. Nós batalhamos, lutamos, passamos a nossa vida e quando chega na hora de receber alguma coisa, ainda tem prova para passar, para ver se a gente está preparado, para ver se não sobe a mente, porque muitos que receberam bênção do Senhor não voltaram para agradecer como aqueles leprosos naquele dia. Então hoje tem aprovação e você tem que ser aprovado, e para ser aprovado, meu irmão, tem que aguentar as batalhas da vida como um bom soldado e pegando a tua espada indo para cima do teu adversário, não para cima dos teus irmãos. Irmão, matar irmão é fácil. Quero ver matar o inimigo, ir para cima do adversário e lutar com ele. Porque os nossos irmãos já estão feridos. Muitos estão por aí passando por necessidade, por prova, por angústia, e muitas vezes ninguém entende o que ele está passando. Só vê que ele está passando necessidade, mas ninguém vai lá estender a mão. Mas aquele que serve a Deus e conhece a verdade e conhece a misericórdia, ele vai sempre socorrer o seu irmão, por mais que ele não tenha a retribuição do bem que ele fez. Mas ele sabe que tudo que ele está depositando para ajudar as pessoas, a recompensa vem do Deus maravilhoso que habita no céu. O mesmo Deus que te gerou, que te formou no ventre da tua mãe. Dá glória a Deus, igreja. Olha, meu nome é Renato Módica, moro na favela do Dique do Pompeba, na cidade náutica, em São Vicente. Estamos aí, igreja, na luta, na peleja, sem se esconder atrás da trincheira, mas sempre com a espada na mão e indo para cima do adversário. Recuar jamais. Retroceder também jamais, sempre avançando, doente, passando as provas da vida, as necessidades da vida, mas sempre com a espada na mão. O soldado, mesmo ferido, ele não solta a espada. Dá glória a Deus, igreja.